Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana, da eletiva 4. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades do caderno de abril. Então, nós vamos fazer a primeira correção da primeira parte do caderno, que era a avaliação diagnóstica, o qual passei para vocês a interpretação dessas imagens, a imagem 1 e 2, que é o mapa, e ali um homem cochichando no ouvido da mulher, que são variações linguísticas. O que é variação linguística? Variações linguísticas correspondem às variações que uma língua apresenta em função das condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada. Um dos princípios das variedades da língua é a dinamicidade. As línguas mudam, variam ao longo dos tempos, de região para região, de homem para mulher, de jovem para idoso e de pessoa escolarizada para não escolarizada. Então, a primeira questão relacionada às imagens. Número 1. As imagens acima representam um tipo de linguagem empregadas em um determinado grupo social, mas que pode se estender à sociedade em razão do grau de aceitação. O mapa acima, a imagem 1, representa os diversos modos de falar do povo brasileiro atualmente. A imagem 2 representa alguns vocábulos em épocas distintas, mas que foram caindo em desuso ao longo dos tempos. No entanto, ambas imagens representam um fenômeno linguístico denominado gíria, jargão, dialeto ou sotaque. A resposta correta é gíria. E o que é gíria? Gíria é a palavra ou expressão de caráter informal usada em diálogos do cotidiano, cujo uso não aplica-se à norma culta da língua portuguesa. Uma gíria faz parte da comunicação e muitas vezes contribui para o rápido entendimento entre as pessoas que pertencem a um mesmo grupo. Questão 2. Analise as afirmações abaixo. Vários fatores determinam nossa maneira de falar: tempo, espaço, escolaridade, classe social, faixa etária, atividade. Segunda, há várias diferenças entre a língua falada e a língua escrita. Podemos destacar, por exemplo, que a língua falada é mais rígida e a língua escrita não é apenas a representação da língua falada, mas sim um sistema espontâneo. 3. O conhecimento da língua padrão permite o acesso à cultura em geral, um direito de todo cidadão. Além disso, quem domina essa língua pode sair bem em concurso, entrevista de trabalho, entre outros. O correto é afirmar que a letra D, que é a 1 e a 2. A 1 correto é afirmar que vários fatores determinam nossa maneira de falar: tempo, espaço, escolaridade, classe social, faixa etária e atividade. 3. Afirma-se que o conhecimento da língua padrão permite o acesso à cultura em geral, um direito de todo cidadão. Além disso, quem domina essa língua pode se sair bem em concurso, entrevista, trabalho e outros, entre outros. Sabe por que a 2 não está correta? Porque ela está invertida. Aqui está dizendo assim, há várias diferenças entre a língua falada e a língua escrita. Podemos destacar, por exemplo, que a língua falada é mais rígida e a língua escrita é apenas a representação da língua falada, mas sim um sistema espontâneo. Pelo contrário, a língua escrita ela é mais rígida e a língua falada ela é mais espontânea. Então aqui eu vou passar para vocês a diferença. Por que não é essa aqui? Por que essa aqui não inclui? Por quê? Ela está invertida. A língua falada é mais espontânea, abrange a comunicação linguística em toda a sua totalidade. Além disso, é acompanhada pelo tom de voz, algumas vezes por mímicas, incluindo-se fisionomias.
E a língua escrita não é apenas a representação da língua falada, mas sim um sistema mais disciplinado e rígido, uma vez que não conta com o jogo fisionômico, as mímicas e o tom de voz falada. Vocês entenderam por que é a 1 e a 2 e por que não é a 3? Agora nós vamos para a parte, corrigir a atividade da parte 2 do caderno, que é a leitura e interpretação do texto Chega de Violência. Esse texto é um artigo de opinião. E o que é um artigo de opinião? Texto dissertativo em que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse de muitas pessoas. Geralmente escrito por especialistas e profissionais com muita experiência no assunto. O artigo de opinião é comum encontrar circulando no rádio, na TV, nas revistas, nos jornais, temas polêmicos que exigem uma posição por parte dos ouvintes, espectadores e leitores. Por isso, o autor geralmente representa seu ponto de vista sobre o tema em questão através de um artigo de opinião. Vamos à questão 1. Localize no texto uma opinião. Letra B, um fato. Então, letra 1, uma opinião. O que falta ainda para as mulheres terem o seu valor é a coragem de denunciar os abusos sofridos. Tá? Isso aqui que eu localizei, talvez você tenha outras respostas, tá? E a minha sugestão é essa, que o que falta ainda para as mulheres terem o seu valor é a coragem de denunciar os abusos sofridos. Letra B, um fato. A minha sugestão, eu aqui encontrei 2 fatos. A cada 12 segundos, uma mulher é violentada. 61% das mulheres assassinadas são negras e 36% dos casos acontecem ao final de semana por seus parceiros. Essa é uma sugestão, lá vocês vão ver no texto se tem algum outro diferente, vocês podem acrescentar. Número 2, questão 2. Qual a proposta de solução apresentada pelo texto para resolver o problema? Uma sugestão de resposta, vocês vão lá no texto, olhem, tá? Tudo baseado no texto. É necessário ter mais delegacias, casas de apoio para as mulheres e projetos públicos que incentivem a participação da comunicação em denunciar os crimes e protegê-las. As leis também devem ser mais rígidas e punir com mais justiça os agressores. Oferecer um apoio psicológico tanto à vítima como também ao agressor seria um meio de amenizar tais atos de abuso. Apoio é o que elas mais precisam, pois não é fácil conviver com a violência dentro de casa. Por hoje é isso, gente. Corrigimos as atividades do caderno de abril, que foi a avaliação diagnóstica, e a segunda parte foi as atividades. Boa tarde, boa aula, bons estudos.